Terceiro ponto, existe uma outra linha, que essa linha eu já consigo ver ela como uma linha mais eficaz, que é uma linha que ela surgiu nos anos 60, né, uma abordagem terapêutica, que é a chamada TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Né? Ela já é uma adaptação da psicanálise, né, da terapia mais tradicional freudiana, de Jung também, enfim, e que eles levam em consideração o comportamento da pessoa. Pensamento, que os pensamentos geram emoções, e isso vai mudar o seu comportamento, que é justamente os sintomas é o que muda o seu comportamento. Percebe que está tudo linkado, né? Pensamentos, sensações e comportamento. E aí eles tentam ir na raiz do problema. Aí é uma terapia que eu vejo mais eficácia em tentar resolver o problema e não só tamponar e fazer com que você conviva com aquilo como se não tivesse solução, né? Porque eles vão fazer um reprocessamento desses traumas que você viveu ao longo da vida, né? Pode ir até lá na sua fase uterina, né? Na sua fase uterina ainda, que você está na barriga da mãe, e pegar da sua parte da infância, pegar a sua adolescência, a sua fase adulta, porque eles vão buscar, né, fazer um reprocessamento, voltar lá atrás e entender quais são esses traumas que são realmente a causa, né, do problema que vai gerar os transtornos e que vai gerar o acúmulo de pressões, né, que a depressão, pessoal, é isso, acúmulo de pressões. O que são as pressões? São os sentimentos e os traumas emocionais, as marcas emocionais, as dores emocionais que você vai acumulando ao longo da sua existência, da sua vida. E como a terapia cognitivo comportamental ela tenta reprocessar esses traumas, elas vão lá na raiz do problema, vão dar um novo ressignificado a esse trauma, uma nova interpretação para como o seu cérebro guardou isso no seu inconsciente como uma coisa negativa e que te faz mal e não foi resolvida. A terapia cognitivo comportamental tenta ter acesso a esses traumas, né, e tentar dar uma nova ressignificação, uma nova interpretação, fazendo com que você olhe para aquele trauma emocional que não estava resolvido e você passe a resolver esse trauma emocional que é justamente a raiz dos transtornos emocionais que você desenvolve e acaba somatizando, certo? Então, como eles vão lá, fazem o reprocessamento, né? Que o reprocessamento é justamente buscar esses traumas que você viveu no passado e dar uma nova ressignificação e fazer com que você interprete e resolva esses problemas negativos e eles não passem mais a ser uma dor na sua vida, né? Vai ser apenas lembranças que vão fazer parte do seu passado no contexto histórico, que você vai olhar para trás e não vai te gerar mais dor emocional. Aí sim, eu considero aí uma parte da terapia emocional, né, essa linha de abordagem da TCC mais eficaz, e é a que eu estou fazendo. Já superei os episódios de depressão que eu já tive, superei a síndrome de pânico que eu já tive, né, as síndromes, e estou tratando a minha ansiedade generalizada porque eu tenho TAG, já é um grau mais elevado de ansiedade, não é uma ansiedade específica que é despertada por algum gatilho específico. A minha ela já tem uma amplitude maior, por isso que é TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E estou tratando com a terapia cognitiva comportamental, ou TCC. Então, pessoal, para mim é uma abordagem muito mais eficaz, porque se você vai na raiz dos problemas, você faz esse reprocessamento dos traumas emocionais, você tenta ressignificar e dar uma nova interpretação porque o seu inconsciente ele armazenou essas memórias traumáticas de forma negativa. E aí você resolve essas emoções que estavam te fazendo mal e se acumulando ao longo do tempo, quando eu falo de acúmulo de pressões, né? E se você não tem mais a causa, né, que vai gerar o acúmulo de pressões, você não vai ter mais o transtorno mental. E se você não tem mais o transtorno mental, que no caso aqui é a depressão que eu estou falando, você não vai somatizar. Se você não vai somatizar, você não vai precisar de medicamento nenhum e nem muito menos ficar preso a terapias por meses ou anos. Você vai viver a sua vida livre da depressão.
Então, para exemplificar aqui numa metáfora, para você entender o que é acúmulo de pressões, tem uma amiga minha que ela passou por depressão profunda mesmo. Diferente de mim, que eu tive episódios de depressão mais curtos e consegui resolver mais rápido, né? O dela, ela começou com 5 anos de idade, ela foi abusada sexualmente, com 5 anos de idade. Aos 8 anos de idade, o pai dela foi morto e ela ouviu os tiros. Ela não viu, mas ouviu os tiros. Ou seja, ela acumulou um segundo trauma. Exemplificando de uma forma metafórica, imagine que esses traumas são como se fossem copos d'água. E eu tenho um balde, né? O balde é o meu corpo, certo? E cada trauma desse é um copo d'água que eu vou colocando nesse balde e esse balde vai enchendo, certo? Quando ela chegou nos 14, 15 anos de idade, ela foi violentada mais uma vez. Outro trauma, ou seja, outro copo d'água que eu coloquei dentro do balde. E esse balde já estava quase para transbordar. E quando ela se tornou adulta, né, mesmo com esses traumas que ficam gravados no nosso inconsciente, né, de forma negativa, uma janela killer, né, como fala Augusto Cury, fica lá registrado, ela se casou e depois de um tempo descobriu que estava sendo traída pelo seu marido. Ou seja, a partir do momento que ela descobriu que foi traída, foi o último copo d'água que foi jogado nesse balde e o balde transbordou a água. Ou seja, é quando ela somatizou e caiu em depressão. Por isso que eu falo que é acúmulo de pressões. Entendeu, pessoal? Metaforicamente, eu acho que ficou mais fácil de vocês compreenderem o que é depressão. Então, chega um ponto em que você acumula tanto copos d'água, que são traumas e marcas emocionais, que chega uma hora que seu corpo não aguenta mais e somatiza e você se ajoelha e sucumbe à melancolia profunda, enxergando a vida a partir de um filtro cinza, né, onde tudo é feio, nada mais tem sentido, a vida passa a ser... toda a mensagem que você recebe da vida, você associou e generalizou para a vida como um todo, de que existir é viver em sofrimento, de que a sua existência só causa dor, viver não vale a pena. Então por isso que tem gente que até começam a desenvolver pensamentos suicidas, enfim, isso é uma questão para outro vídeo, certo? Mas se a depressão ela não for compreendida, tratada sem preconceito, e vocês entenderem como funciona a mente humana e como funcionam as terapias que estão disponíveis hoje, que são paliativas e aquelas que realmente vão nas raízes dos problemas, né, para tentar resolver, tudo vai ficar mais fácil. Então, se você passou por isso, está passando, conhece alguém que está em depressão, compartilha esse vídeo, faz o bem, compartilha com essa pessoa, deixa o teu like, se inscreve. Eu acho que o vídeo foi bem útil. A intenção do canal aqui, sempre falei, é conscientizar e levar o conhecimento para as pessoas em relação aos transtornos psíquicos. E a depressão, pessoal, é o mal do século, certo? Mais da metade da população sofre com depressão. Então espero que vocês tenham entendido o que é depressão, que é o acúmulo de pressões. Exemplifiquei aqui com uma metáfora. Espero que vocês tenham entendido os tipos de tratamento que existem e que, ao meu ver, são eficazes, e a grande maioria dos tratamentos que são os convencionais, que eu comecei o vídeo exemplificando, que para mim não tem eficácia, né? Não são eficazes para resolver o seu problema, e você vai ficar nesse loop, nesse ciclo, tomando medicamentos por anos a fios e fazendo psicoterapia por anos a fios e sofrendo ainda da depressão, né? Porque os medicamentos eles não vão diminuir os sintomas ao ponto de você se sentir que está livre da depressão. Vai apenas atenuar, né, os sintomas, e aí você fica nesse ciclo repetitivo, nesse loop ininterrupto de dor e sofrimento. Então, para mim, terapia cognitiva comportamental, a TCC, é a linha de abordagem terapêutica emocional dentro da psicologia que tem mais eficácia, é a que eu estou fazendo no momento para tentar resolver o meu problema de ansiedade, que eu já venho tratando há anos com esses modelos tradicionais e que não consigo resolver. E eu estou tendo muita esperança que essa linha de tratamento, essa abordagem da terapia cognitiva comportamental, ela vai conseguir resolver o meu problema, porque ela vai na causa e não só trata os sintomas, certo, pessoal? Espero que fique bem claro, entendido para vocês. Valeu, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.